Aliados do presidente Jair Bolsonaro, como o empresário Luciano Hang, da Avan, e Edgar Gomes Corona, da academia Smart Fit, e o presidente nacional do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson, foram alvos de uma operação da Polícia Federal hoje, no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura ataques à corte e à produção de fake news. Policiais federais cumpriram 28 mandados de busca e apreensão em endereços de deputados blogueiros e empresários. O inquérito foi aberto em março de 2019 por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para apurar informações falsas, calúnias e ameaças contra ministros da Corte. A Polícia Federal foi a 2 endereços do ex-deputado Roberto Jefferson, no Rio, condenado no escândalo do Mensalão. Jefferson é o atual presidente do PTB. Em Santa Catarina, policiais buscaram provas relacionadas ao empresário Luciano Hang. Em Brasília, os agentes estiveram na casa do blogueiro Alan dos Santos. Outros mandados foram cumpridos em São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Policiais também intimaram suspeitos a prestar depoimento. A PF esteve na Assembleia Legislativa Paulista, no gabinete do deputado Douglas Garcia, do PSL. Na decisão que determinou a operação, o relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou que o objeto deste inquérito é a investigação de notícias fraudulentas, fake news, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de calúnias, difamações ou injúrias que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros, bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo, e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão à independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito. O ministro revelou a existência de uma estrutura para a divulgação de informações falsas. Alexandre de Moraes não falou em críticas ao Supremo e afirmou que as postagens são inúmeras e reiteradas, quase que diariamente. Há ainda indícios que essas postagens sejam disseminadas por intermédio de robôs para que atinjam números expressivos de leitores. O ministro afirmou que toda essa estrutura, aparentemente, está sendo financiada por um grupo de empresários que, conforme os indícios constantes dos autos, atuaria de maneira velada, fornecendo recursos das mais variadas formas para os integrantes dessa organização. Que há um grupo de empresários autodenominado de Brasil 200 Empresarial, em que os participantes colaboram entre si para impulsionar vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas, com o objetivo de desestabilizar as instituições democráticas e a independência dos poderes. O ministro afirmou que os indícios apontam para Edgar Gomes Corona, dono da rede de academias Smart Fit. Nessa conversa, o empresário manda mensagens com ataques ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e João Amoedo. No texto seguinte, no grupo de mensagens, Edgar Corona diz, aspas, temos de impulsionar estes vídeos. Precisamos de dinheiro para insistir em MKT. Aqui há um erro de digitação. Possivelmente quis escrever que precisava investir em marketing. Os outros possíveis financiadores investigados são Luciano Hang, dono das lojas Avan, um apoiador de Bolsonaro desde a campanha eleitoral. Otávio Oscar Facuri, que atua no ramo imobiliário. Reinaldo Bianchi Júnior, humorista. Wilson Rodrigues Lima, militar da reserva, dono de um site que apoia o presidente. O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos bancários e fiscais desses empresários desde a campanha eleitoral, de julho de 2018 a agosto de 2020. E reforçou: todos esses investigados teriam ligação direta ou indiretamente com o aludido Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio é o nome dado por parlamentares ao grupo que atuaria dentro do Palácio do Planalto e faz ataques a pessoas e instituições pela internet. O ministro destacou que as provas colhidas e os laudos periciais apresentados nestes autos apontam para a real possibilidade de existência de uma associação criminosa,
denominada nos depoimentos dos parlamentares como Gabinete do Ódio, dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, às autoridades e às instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Segundo a decisão, os perfis influenciadores nas redes sociais de blogueiros selecionavam um tema e começavam os disparos de mensagens falsas. Depois, os seguidores desses blogueiros criavam uma hashtag para multiplicar o ataque pelas redes sociais. Querem o caos. Estão querendo repetir 1968, onde o STF da época soltou a escumalha terrorista. Não é mera coincidência, levando o governo da época a endurecer com o AI-5 para preservar a segurança nacional e institucional. Querem o mesmo agora para nos acusar de golpe. A investigação conduzida por Alexandre de Moraes também vai ouvir esclarecimentos de políticos que não foram alvos da operação de hoje. 6 são deputados federais, todos do PSL e aliados do presidente Jair Bolsonaro. Bia Kicis, que publicou no dia 5. O STF hoje é o maior fator de instabilidade e insegurança jurídica no país. Está claramente a serviço da bandidagem e ignora a Constituição ao inventar interpretação contra a lei. Primeiro criou um crime sem lei e agora inventa teses para anular sentenças da Lava Jato. Carla Zambelli. Em março, ela publicou: recado aos ministros do STF, não brinquem com a Lava Jato, ou nós vamos derrubar cada um dos senhores. Daniel Silveira, em abril, escreveu: já passou da hora de contarmos com as Forças Armadas. Passou. Felipe Barros, Luiz Felipe de Orleans e Bragança e Júnior Amaral. E 2 deputados estaduais do PSL de São Paulo, Douglas Garcia e Gil Diniz. Alexandre de Moraes afirmou que os investigados teriam, em tese, ligação direta ou indireta com a associação criminosa e seu financiamento, pois, avaliando-se o teor de seus pronunciamentos e procedimento de divulgação em redes sociais, notam-se indícios de alinhamento de suas mensagens ilícitas. Que há um complexo esquema de disseminação de notícias falsas por intermédio de publicações em redes sociais, atingindo um público diário de milhões de pessoas, expondo a perigo de lesão com suas notícias ofensivas e fraudulentas, a independência dos poderes e o Estado de Direito. O ministro destacou que os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna, princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas. Depois que os mandados foram cumpridos, o Procurador-Geral da República pediu a suspensão do inquérito. O procurador Augusto Aras disse que foi surpreendido e que as medidas foram tomadas sem a participação do Ministério Público, que é o órgão responsável pela denúncia penal. O pedido foi encaminhado ao ministro Luiz Edson Fachin, que é relator de uma ação da Rede Sustentabilidade. O partido disse hoje que vai questionar qual é o posicionamento definitivo de Augusto Aras, que anteriormente disse que o inquérito é legal. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que o PGR foi devidamente intimado e se manifestou a favor apenas de algumas providências, como a identificação de perfis nas redes sociais e a coleta de depoimentos de investigados e a elaboração de laudos periciais. Alexandre de Moraes participou de uma transmissão ao vivo na internet hoje com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Sem citar a operação, o ministro falou que a liberdade de expressão não pode se confundir com postagens criminosas na internet. Isso não ocorre só no Brasil, ou deve ocorrer no Brasil, isso ocorre em todas as democracias do mundo. Não se pode censurar, não se pode restringir a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa. Agora, as pessoas devem arcar com as consequências de seus atos. Não é possível que novas formas de mídia se organizem de forma criminosa, com finalidades
de propagação de discursos racistas, de discursos discriminatórios, de discursos de ódio e de discursos contra a democracia e as instituições democráticas. Veja, não se pode, até porque é impossível do ponto de vista prático também, mas não se pode prever o que as pessoas vão falar. Então, tem ampla liberdade. Agora, uma vez que ofendam, uma vez que pretendam desconstituir o regime democrático, uma vez que pretendem instigar discursos de ódio, devem ser responsabilizados. A investigação identificou 11 blogueiros: Alan Lopes dos Santos, Bernardo Pires Custer, Edson Pires Salomão e Rodrigo Barbosa Ribeiro, que são assessores parlamentares do deputado estadual Diego Garcia, também investigado, Eduardo Fabrício Portela, Enzo Leonardo Suzy Momenti, um defensor da tese de que a Terra, o planeta Terra, é plano, Marcelo Staquim, Marcos Domingues Belízia, Rafael Moreno, Paulo Gonçalves Bezerra e Sara Fernanda Giromini. O empresário Luciano Hang disse que jamais atentou contra os ministros do Supremo ou contra a Constituição. O ex-deputado Roberto Jefferson... Desculpe, Renata. O ex-deputado Roberto Jefferson chamou a operação de censura e disse que não se calará. O deputado estadual Douglas Garcia disse que o objetivo da operação é criminalizar a liberdade de expressão de cristãos conservadores e que seus assessores, Edson Pires Salomão e Rodrigo Barbosa Ribeiro, foram incluídos na operação sem que houvesse a indicação de qualquer prática ilegal por parte deles. O blogueiro Reinaldo Bianchi Júnior disse que não tem medo, que é um cidadão pagador de impostos. Marcelo Staquim disse que só defende a legalidade das instituições. O deputado estadual Gil Diniz e os deputados federais Daniel Silveira, Júnior Amaral e Felipe Barros disseram que o inquérito é inconstitucional e atenta contra a liberdade de expressão. Os blogueiros Alan dos Santos, Winston Rodrigues Lima e Bernardo Custer e os deputados Carla Zambelli, Luiz Felipe de Orleans e Bragança declararam que ainda não foram notificados oficialmente ou ainda não tiveram acesso aos autos. A deputada Bia Kicis chamou de cúmplice da ditadura quem está comemorando o que ela chama de abusos de autoridade e atos antidemocráticos do ministro Alexandre de Moraes. A blogueira Sara Fernanda Giromini disse que vai recorrer à justiça. Nós não conseguimos contato com o Edgar Gomes Corona, Otávio Oscar Facuri, Enzo Leonardo Suzin Momenti, Marcos Domingues Belízia e Paulo Gonçalves Bezerra. Agora o repórter Júlio Mosquera mostra a repercussão no meio político dessa operação contra as fake news. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que a Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia, que sejam apurados os supostos crimes no Rio de Janeiro e também identificados os autores da rede de fake news e de ofensas em massa. Moro lembra que, diante da denúncia de interferência na PF, o ministro Alexandre manteve os delegados que estavam na investigação. Aliados e integrantes do governo criticaram o inquérito. O ministro da Justiça, André Mendonça, que no passado defendeu a constitucionalidade do inquérito, hoje disse que ao povo é garantido o inalienável direito de criticar seus representantes e instituições de quaisquer dos poderes. Além disso, aos parlamentares é garantida ampla imunidade por suas opiniões, palavras e votos. Intimidar ou tentar cercear esses direitos é um atentado à própria democracia. Sobre a mudança de postura, André Mendonça disse que, quando era advogado-geral da União, só analisou a constitucionalidade e não o mérito, e que agora, como ministro, defende que todas as investigações sejam submetidas às regras do Estado democrático de direito, sem que sejam violados pilares fundamentais e irrenunciáveis da democracia. Na decisão que autorizou a operação, Alexandre de Moraes não pede investigação de críticas ou opiniões, e sim de notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas e ameaças. O senador Flávio Bolsonaro disse em uma rede social que chegamos ao tempo em que se investiga fatos que não são crimes para se obter provas que não são válidas, e que juristas têm sido unânimes em afirmar abuso de autoridade. Mas deputados e senadores de vários partidos vieram a público para apoiar as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal.
A relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga no Congresso as fake news, deputada Lídice da Mata, do PSB, disse que as ações promovidas pela operação da PF reafirmam o que já era conhecido pelos membros da CPMI, uma rede financiada por alguns empresários e com recursos públicos, integrada por vários políticos e agentes públicos para a disseminação de informações falsas no Brasil com o objetivo de manchar biografias, espalhar o caos e o medo e influenciar pleitos eleitorais. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, elogiou a operação da Polícia Federal. É uma grande esperança que se esclareça logo. Quadrilha digital que vem atentando e promovendo crimes contra a honra das pessoas, assassinato de reputações, atentados e estimulação contra a ordem pública, contra as instituições democráticas, contra o ordenamento jurídico brasileiro. Necessário é saber quem financia, se tem dinheiro público, se tem a atuação de entes públicos e punir severamente. Cadeia nos criminosos, a lei é para todos. Os presidentes da Câmara e do Senado se manifestaram a favor das investigações. O deputado Rodrigo Maia disse que a decisão do ministro Alexandre de Moraes fortalece a democracia e em nada afeta a liberdade de expressão. Afirmou também que as mentiras divulgadas pelas fake news são uma grande ameaça à democracia. Ninguém quer reduzir a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, nada disso. Agora, o que não pode é essas estruturas estarem sendo usadas contra as instituições democráticas. A crítica é democrática, é legítima. O que a gente não pode, além da crítica, é desrespeitar a decisão tomada pelo Poder Judiciário. É por isso que eu disse ontem que o importante era que, independente de críticas, nós deveríamos sempre respeitar as decisões dos tribunais de qualquer instância. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que as notícias falsas não minam apenas as instituições, os políticos ou as celebridades. Elas contaminam a sociedade como um todo, ofendem qualquer cidadão, distorcem qualquer fato e comprometem a liberdade de expressão, que é o princípio básico da democracia. No Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente Luiz Fux e o presidente Dias Toffoli redigiram uma carta em defesa do judiciário e da democracia. Sem citar a operação de hoje, a carta ressaltou que ofensas à corte representam desprezo pela democracia. O ministro Fux leu a carta em nome dos dois e recebeu apoio de outros ministros. O Brasil é testemunha de que o Supremo Tribunal Federal, de ontem e de hoje, atua não apenas pela independência de seus juízos, mas também pela prudência de suas decisões, pela construção de uma visão republicana de país e pela busca incansável da harmonia entre os poderes. Seja na prosperidade, seja na crise que ora vivenciamos, este tribunal mantém-se vigilante em prol da rigidez da Constituição e da estabilidade institucional do Brasil. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal, uma instituição centenária, revelou-se essencial ao regular funcionamento do Estado Democrático de Direito, porquanto guardião máximo da Constituição e da segurança jurídica. Nesse ponto, eu faço uma especialíssima menção ao nosso decano, ministro Celso de Mello, líder incansável desta Corte na concretização de tantos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. Por todos esses motivos, esta Corte mantém-se vigilante contra qualquer forma de agressão à instituição, na medida em que ofendê-la representa notório desprezo pela democracia. Certamente, o espírito democrático requer diálogos entre diferentes, para que todos possamos conviver como iguais em nossa diversidade de valores e sempre sob tolerância recíproca. Imbuído desta ponderação,
este Supremo Tribunal Federal, no exercício do seu nobre mistério constitucional, trabalha para que onde houver hostilidade, construa-se respeito. Onde houver fragmentação, construa-se diálogo. E onde houver antagonismo, estimula-se a cooperação e a harmonia. Nós, do Supremo, estamos aqui, trabalhamos e existimos pelo povo brasileiro. O Tribunal de Contas da União mandou o Banco do Brasil suspender contratos de publicidade com sites, blogs, portais e redes sociais até que a Controladoria Geral da União e a Casa Civil regulamentem o uso de verba pública nessas mídias. Os ministros acolheram um pedido do Ministério Público que alegou uma suposta interferência indevida na publicidade do Banco do Brasil por parte do secretário de Comunicação do Planalto, Fábio Weingarten, e de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro. Na semana passada, numa rede social, Carlos Bolsonaro reclamou da decisão do Banco do Brasil de suspender publicidade num site acusado de propagar informações falsas. Também numa rede social, Weingarten sugeriu que atuaria para que o banco voltasse atrás na decisão. Após as manifestações, o Banco do Brasil voltou a veicular publicidade no site. Na decisão, o autor da medida cautelar, ministro Bruno Dantas, disse que recursos do banco estão sendo drenados para financiar redes sociais que se dedicam a produzir conteúdo sabidamente falso e a disseminar discurso de ódio. O Banco do Brasil declarou que já iniciou um estudo interno para aprimorar os critérios de exibição da marca em veículos digitais.